Boa tarde, colegas. Vamos dar início, então, às atividades da tarde do evento, com a mesa redonda Políticas Conservadoras e Formação Docente. Antes de apresentar as professoras, vou passar alguns recados aqui da organização. Tá? Para quem precisar de atestados, tá, por favor, se dirija aqui à mesa da organização, que ali o pessoal providencia. Tá bem? Então, a mesa redonda tem como título Políticas Conservadoras e Formação Docente e está sendo composta pelas professoras Maria Cláudia Dalinha e professora Marta Norberg. Vou apresentar as professoras, então. A professora Marta é graduada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Imaculada Conceição, mestre e doutora em Educação pela URGS, professora associada da UFPEL, desenvolve atividades de pesquisa e ensino com ênfase em formação de professores, desenvolvendo estudos sobre os seguintes temas: formação docente, prática pedagógica, docência nos anos iniciais e infância, educação infantil e infância, ética do cuidado e instituições, planejamento e avaliação de processos educativos. A professora Maria Cláudia Dalinha é doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduada em Pedagogia pela Universidade do Vale dos Rios dos Sinos, é vice-líder do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Docências, Pedagogias e Diferenças e docente pesquisadora do Grupo de Estudos em Educação e Relações de Gênero da URGS e CNPq. Suas pesquisas analisam os seguintes temas: gênero, formação de professores, profissionalidade docente, docência, afeto, amor e cuidado, pedagogia, campo e atuação. Então, eu passo imediatamente a palavra à professora Maria Cláudia. Né, temos uma grande expectativa com essa mesa, com esse tema tão importante, né, e um bom trabalho para essa nossa tarde. Boa tarde. Comentávamos antes que é uma tarefa ingrata falar depois do almoço. Então, espero que possamos honrar a confiança que depositam em nós e a presença de vocês nesse momento de diálogo. Eu gostaria de começar agradecendo, e o agradecimento não é mera formalidade. Agradeço nas pessoas da Iana e do Álvaro a toda a comissão organizadora, que nos recebeu muito bem, calorosamente, e que nos acolheu aqui em Pelotas. Parece pouca coisa ou parece trivial fazer esse agradecimento, mas nesses tempos que vivemos não é. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, o GPED, que prima por 3 princípios que nós chamamos de princípios pedagógicos: o saber cuidar e o saber fazer juntos. E, enfim, na contramão daquilo que temos vivido. Também é uma alegria poder compor a mesa com a Marta nesse momento. É uma oportunidade de nos aproximarmos mais e fortalecermos os nossos vínculos de trabalho e também podermos olhar uma para a produção da outra e pensarmos juntas alguns temas que são caros para nós. Eu intitulei a minha fala Defender a Docência, Desfeminização, Amor e Profissionalidade. Eu vou procurar tratar dessas 3 temáticas de forma bastante breve, eu diria até mesmo superficial nesse momento, e fico à disposição para seguirmos dialogando. Eu começo, então, destacando que sou casada e tenho 2 filhas, a Júlia e a Luísa, que são gêmeas. Faço parte, me aproximo de um grupo da URGS, coordenado pela professora Fernanda Stanisłaski, que tem trabalhado Parent and Science com a hashtag Maternidade e Paternidade no Lattes, para nós pensarmos nas relações entre produção de conhecimento, maternidade e paternidade. Isso é bastante importante e caro para nós num momento como esse. E, a título de curiosidade, a professora Fernanda tem apresentado os últimos dados dos resultados da pesquisa e tem nos feito refletir sobre como as mulheres e os homens destacam na contemporaneidade a oportunidade ímpar de ser pai e ser mãe, tornar-se pai e mãe, mas, ao mesmo tempo, tem associado no campo da ciência e da produção do conhecimento a maternidade e a paternidade à improdutividade. Isso é muito sério e é importante refletir sobre isso. Não se trata exatamente dessa temática aqui, mas como eu vou fazer uma relação, uma correlação entre feminização, desfeminização
e as chamadas tarefas femininas, o casamento e a maternidade, eu penso que vale a pena pontuar nesse momento essa questão, sim. Eu sempre destaco também, logo no início da minha fala, que a docência é visceral. Eu gosto dessa expressão, as vísceras, né? Chamar as vísceras à mesa, porque é impossível pensar o trabalho docente sem pensar o que o trabalho docente faz conosco, né? E, efetivamente, ele faz alguma coisa conosco, a tal ponto que nós não conseguimos mais nos reconhecer professores e professoras sem nos identificarmos como professores e professoras, assim como não conseguimos mais falar de nós mesmas como seres humanos sem pensar a relação com a docência. Então, por isso, a docência em minha vida é visceral. E mais da metade da minha vida eu tenho me dedicado, então, ao trabalho docente, como professora na educação básica e no ensino superior, formadora de formadoras, de professoras. Eu tenho trabalhado na Unicinos, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na região metropolitana de Porto Alegre, com os estudos em docência e os estudos de gênero. Tenho me dedicado a analisar aquilo que eu venho chamando de caminhos da profissionalização de mulheres e homens, professores e professoras. Aqui eu faço uma separação proposital entre mulheres e homens, professores e professoras, para pensar as identidades de gênero e também as identidades docentes de forma separada, teórica e metodologicamente, né? Ainda que elas estejam imbricadas em termos de modos de exercer a vida e exercer a docência. A minha pesquisa mais recente se intitula Produção de Sentido sobre Afeto, Amor e Cuidado na Formação Inicial, docente na perspectiva de gênero. Eu também gostaria ainda de destacar que isso que é possível que eu... A exposição que hoje faço aqui, é isso que eu quero dizer, ao fim e ao cabo, ela é possível por causa das minhas ancestralidades e também daquilo que nós podemos chamar, digamos assim, de sucessão geracional. É assim que nós chamamos no GT mais recentemente. Então, é por causa das minhas professoras e das minhas orientandas. Eu quero fazer aqui, render um agradecimento especial a elas e uma homenagem. Então, eu destaquei já o GIPED, que é importante para mim, que é o grupo que nós criamos, eu e a professora Eli Fabres na Unicinos, juntamente com o professor Roberto Dias da Silva. Mas também eu faço aqui um destaque especial ao GERJ, o professor Fernando está aqui como testemunha e como coordenador atual do grupo, o quanto ele é importante para poder sustentar as teses que eu vou apresentar para vocês hoje. E também a minha professora, sempre orientadora, a professora doutora Dagmar Maier, e as minhas orientandas Renata Scherer e Miriam Zimmermann da Silva. Tá? Hoje a Renata já não é mais minha orientanda, segue como minha colega, mas a Miriam ainda é minha orientanda de doutorado. Eu vou apresentar os trabalhos que elas têm desenvolvido comigo, então não é uma tese que eu sustento sozinha. Tá? Por isso esses destaques. Bom, então vamos às teses propriamente ditas. Eu não vou me deter aqui nesse slide. A professora Miriam fez hoje um apanhado bastante competente e contundente para que nós possamos refletir sobre o tempo vivido. Eu só pontuei aqui algumas características desse tempo, na medida em que essas características se relacionam com aquilo que a gente vem chamando de conformação da docência, né? Como essas características estão implicadas com a produção de um modo de ser e exercer a docência na contemporaneidade. Então, um destaque aqui para a aliança entre neoconservadores e neoliberais, o desmantelamento do chamado Estado de Bem-Estar Social, o colapso dos princípios éticos e morais, o fortalecimento dos princípios de concorrência e individualismo, depois eu vou voltar a essa questão, a fragilização dos vínculos humanos, pouca sensibilidade e compaixão, aquilo que alguns autores vêm chamando de vida pontilhista e agorista, aqui e agora as minhas necessidades têm que ser satisfeitas, preferencialmente de forma bastante prazerosa, e com poucas dificuldades de percurso, as chamadas culturas da mensuração e da performance e, consequentemente, as transformações do mundo do trabalho. É um panorama bastante superficial para poder retomar o que vem a seguir. Então, o que vem a seguir são dados que eu gostaria de destacar relacionados ao trabalho docente no Brasil na contemporaneidade. O primeiro deles é com relação a uma pesquisa publicada pelo INEP em 2017, que diz que hoje nós somos 2,5 milhões de professores e professoras no Brasil.
a maior parte, 2.200.000 pessoas, são professoras da educação básica, enquanto aproximadamente 350.000 são professoras do ensino superior. 49% dos docentes, e aí uma outra pesquisa coordenada pelo movimento Todos pela Educação, não indicariam, segundo esse movimento, a carreira docente para um jovem. Entre os principais motivos para não indicação estão a decisão pelos baixos salários e a falta de reconhecimento. O próximo dado é um dado da OCDE, que destaca que apenas 2,4% dos alunos de 15 anos têm interesse na profissão. Há 10 anos atrás, esse percentual era de 7,5%. E aí, por fim, 2 fenômenos bastante importantes estudados por nós. Depois a Marta vai aprofundar essa questão a partir de um professor que tem trabalhado com uma tese sobre o desaparecimento da docência, né, e do mestre, Gert Biesta, e também as chamadas tarefas públicas da educação e da docência. E, ao mesmo tempo que ocorre, então, esse esmaecimento do ensino, há uma ênfase e uma centralidade atribuída à linguagem chamada linguagem da aprendizagem, um foco voltado para a aprendizagem, e uma tendência a referir-se a professores e professoras como facilitadores de aprendizagem. Aqui uma primeira intersecção importante com a BNCC, e o que representa, por exemplo, uma rápida busca com o localizar pelo termo docência na BNCC. Se nós encontramos ou não encontramos esse termo, se nós encontramos o termo professor e professora, e que sentidos são atribuídos a esses termos quando nós o encontramos, né? Sempre relacionados à aprendizagem, mas a uma aprendizagem que tem que ser adquirida por um sujeito, por meio da mediação ou da facilitação de um outro sujeito que não ganha destaque nesse documento. Então, fico pensando como é que os professores podem elaborar seus planos de ensino e planos de aula pautados num documento que se diz tão importante, um marco regulatório como a BNCC, que não trata de pensar com eles como se estabelecerá esses processos de ensino e aprendizagem, como se a aprendizagem ocorresse sem uma possibilidade de intervenção, né, sem a chamada intencionalidade pedagógica. Então, ao mesmo tempo, alguns outros autores têm chamado, então, atenção para aquilo que hoje nós conhecemos como escola transbordante, né, as diversas funções que a escola assume na contemporaneidade, e a universidade do consumo, quer dizer, a relação que se estabelece entre professoras e alunos a partir da lógica de mercado, onde alguém provém conhecimento para alguém consumir esse chamado conhecimento, né? E como é que nós podemos preparar, então, esses sujeitos nesse contexto para o mercado, para a solução dos chamados problemas sociais? É nessa direção que eu quero destacar como nós podemos pensar na criação de condições de possibilidade para o fortalecimento do conservadorismo, do fundamentalismo e do ódio. Num tempo onde o direito à aprendizagem parece estar completamente apartado da liberdade de ensino. Quer dizer, se nós ferimos o direito à aprendizagem, nós chamamos atenção para o fato de que há ou pode estar havendo uma certa doutrinação, e automaticamente fazemos referência à liberdade de ensino como, digamos assim, uma condição que não garantiria necessariamente o exercício desta aprendizagem. Então, há uma clara oposição, pautada por alguns documentos normativos hoje, entre liberdade de ensino e direito à aprendizagem. Então, em nome da aprendizagem, é possível justificar o cerceamento da liberdade de ensinar, né? Da liberdade do professor e da professora. É muito fácil estabelecer uma relação causal entre ensino e doutrinação, e aí há uma captura bastante contundente com relação a esta, digamos assim, dicotomia, polarização entre liberdade de ensino e direito à aprendizagem. Então, para fazer um destaque a isso, né, e as outras relações que eu pautava antes sobre a cultura da mensuração e da performance, eu trago somente um exemplo aqui, que é o do professor keniano, que foi eleito esse ano o melhor professor do mundo, Peter Tabit, que é um professor que
faz menção ao prêmio e se posiciona de uma determinada forma, ele é capturado por vários veículos de comunicação. Penso que essa imagem é uma das mais contundentes que circula por aí, né, pelas vestimentas, pela forma como se posiciona, pelas pessoas que o cercam e assim por diante. E há uma legenda que é recorrente nos diversos veículos de comunicação. Pode-se passar a próxima, onde eu destaco a legenda que diz assim: quem é o queniano eleito o melhor professor do mundo? É um professor de ciências que dá a maior parte de seu salário para apoiar alunos pobres e que ganha, portanto, o Prêmio Global de Professores. O que significa defender a docência nesse contexto? Quais são as necessidades que temos e por que é importante pensar o par docência e amor, que é aquilo que nós temos nos ocupado em fazer no nosso grupo atualmente, nesse contexto, né? Esses são movimentos que a gente tem feito para destacar como essa cultura da mensuração e da performance nos fazem pensar sobre, essas culturas nos provocam a pensar sobre a forma como hoje aprendemos a reconhecer uma certa forma de ser e exercer a docência como uma docência qualificada ou não. E que tipo de associações fazemos entre amor e profissionalidade para atribuir a elas essas características. Tá? Então, vou passar agora a fazer um exercício de sustentar a tese que nós temos procurado defender, que é a chamada tese da desfeminização da docência. É uma tese bastante complexa e polêmica, ela ainda está por ser defendida, né? Mas vocês vão entender por que, ao final da minha fala, espero que sim, nós temos procurado e nos ocupado dela. Primeiro, nós precisamos, para defender a tese da desfeminização da docência, então, refletir sobre o que entendemos como feminização do magistério no Brasil. Eu não vou fazer aqui um recorrido sobre isso de forma alguma, porque correria muitos riscos, mas eu vou destacar aqui aspectos centrais para entender o que nós contrapomos nessa tese da feminização do magistério hoje. Então, muitas autoras brasileiras têm se ocupado de dizer que não entendem o processo de feminização da docência como uma relação causal entre o número de mulheres que ingressam no mercado de trabalho e na carreira do magistério, e aquilo que se chama de trabalho feminino, a associação que se estabelece entre o magistério e o trabalho feminino. Mas, ainda que essas mulheres se ocupem disso, essas pesquisadoras e pesquisadores do campo da educação, é muito difícil fazer evitar, digamos assim, melhor dizendo, essa associação, essa correlação, essa relação causal. Então, nós podemos dizer, grosso modo, que para que a profissão se tornasse um desvio das tarefas chamadas femininas, como o casamento e a maternidade, o magistério passou a atribuir aqui a algumas características supostamente femininas uma desqualificação, entre elas o amor, o cuidado, a paciência e a atenção. Tá? O magistério só pôde ser reconhecido como uma profissão na medida em que as mulheres poderiam exercê-la sem se desviar desse destino. Então, vejam vocês como é complexo fazer uma reflexão sobre, né? Por um lado, nós questionamos aquilo que chamamos de natureza feminina. Por outro lado, na medida em que as mulheres precisam ingressar no mercado de trabalho e precisam avançar em termos de carreira, elas se associam ao magistério como carreira e acabam assumindo esses atributos como essencialmente seus. Né? Então, há um paradoxo aqui que é exaustivamente analisado por muitas pesquisadoras no Brasil hoje. Ao mesmo tempo, há um número grande, expressivo de pesquisadoras e pesquisadores brasileiros que têm se dedicado a fazer uma análise daquilo que vem sendo chamado de profissionalização do trabalho docente, na contramão da feminização da docência, e que propõe a separação entre, de um lado, o trabalho docente e os saberes oriundos dessa tarefa, e, do outro, os atributos como amor, cuidado, atenção, entre outros. Né? Então, é preciso compreender, no escopo dessa discussão da profissionalização, que a essas características se atribuía, digamos assim, a responsabilidade por. Elas deveriam ser afastadas do contexto de trabalho das mulheres, professoras e professores, porque, supostamente, elas prejudicariam o trabalho pedagógico e contribuiriam para a desvalorização da docência. Então, aqui se produz, e esse é o ponto central para a sustentação da tese da desfeminização do magistério,
uma polarização entre docência e amor. É por isso que, na contemporaneidade, é muito comum e também bastante assustador. No meu caso, que sou uma professora formadora de formadoras, fico bastante assustada quando as alunas me dizem: não, professor, o nosso negócio não é esse. Que negócio é esse que tu dizes, a que tu te referes? Não é esse. Né? Nós não somos responsáveis pelo amor, pelo cuidado e pelo afeto. Nós somos responsáveis pelo ensino. Há um chamamento para o ensino como profissionalização e digamos assim, um certo afastamento, né, ou um repúdio a essas características supostamente ou naturalmente femininas, né? Como se fosse possível estabelecer uma relação pedagógica sem pensar em ensino e amor, por exemplo, né? Então, uma provocação que o nosso grupo começa a fazer no âmbito das pesquisas. Então, é nesse contexto que nós propomos pensar que aquilo que as teóricas vinham pautando até então sobre a feminização do magistério e sobre a profissionalização do trabalho docente não eram mais suficientes ou não ofereciam ferramentas suficientes para que nós pudéssemos analisar o trabalho docente de homens e mulheres, de mulheres e homens na contemporaneidade. Por isso, já citei aqui as minhas duas parceiras, a Renata e a Miriam, nós passamos a identificar, descrever e analisar alguns discursos pedagógicos dos anos 80 e dos anos 90, que são pioneiros em prol desse movimento pela profissionalização do trabalho docente, que fazem uma crítica contundente às características chamadas femininas, né, que poderiam contaminar as práticas profissionais docentes ou ainda trazer algum tipo de, digamos assim, elas são compreendidas como nocivas para o exercício da docência qualificado. Então, ao privilegiarem e defenderem uma prática pedagógica pautada nesses saberes oriundos do campo pedagógico, em detrimento dos saberes relativos ao cuidado infantil, provenientes de um espaço privado, nós temos argumentado que esses discursos operam e operaram na constituição do que denominamos de desfeminização da docência. E aqui nós nos associamos a duas professoras, uma brasileira, que é a Dagmar Sterman Mayer, que faz uma análise bastante importante sobre feminização da inclusão social, e uma outra professora italiana, que é a Cristina Morini, que traz algumas questões para serem pensadas na perspectiva da feminilização do trabalho ou daquilo que ela chama de desgenerificação do trabalho. Ela não faz uma análise do trabalho docente e nem a professora Dagmar Maia se dedica a isso, né? Nós é que estabelecemos uma correlação entre feminização, docência e desfeminização, para poder pensar e sustentar essa tese. Então, o que isso significa? Que é preciso considerar, na contemporaneidade, que algumas características antes chamadas femininas, como, por exemplo, a poliatividade, a multitarefa, a maleabilidade e a flexibilidade, né, elas passam a ser elementos constitutivos do trabalho e do trabalho docente de forma singular, independentemente do gênero. Tá? Então, é preciso pensar o que isso implica, o que implicações isso traz para homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras no campo da educação. É por isso que nós encontramos muitas professoras e professores dizendo: nós fazemos muito com pouco. Nós fazemos muito com quase nada que temos. Nós precisamos nos virar aqui para dar conta do que precisamos fazer, mesmo com tanta precarização e diante de tantas situações de vulnerabilidade. É como se houvesse aqui um chamamento para ser maleável, hiperflexível, entre outras coisas, independentemente do gênero. Então, a partir dessa analítica de gênero, nós vamos problematizar algumas competências, agora chamadas competências necessárias para o exercício da docência na contemporaneidade, independentemente da suposta natureza feminina ou masculina e a capacidade de resistir frente a essas condições precárias de trabalho. Parece que essas competências são tácitas e que há ainda alguma coisa supostamente natural que permita ser docente na contemporaneidade ou exercer a docência na contemporaneidade. Né? Então, percebam como essas imbricações se tornam cada vez mais perversas se nós pensamos na interseccionalidade, por exemplo, né? E nas relações que podemos estabelecer entre precarização do trabalho e aquilo que hoje pode ser pensado como as formas de exercer e de se posicionar diante desse processo. Eu estou caminhando para o final para mostrar ainda como algumas teses que outras
professoras, professores, pesquisadores e pesquisadoras têm defendido, também nos permitem sustentar essa chamada desfeminização do trabalho. Pensem vocês nos princípios que nós já examinamos exaustivamente, como o princípio da concorrência, que eu destaquei no início, o princípio da individualização, o princípio da flexibilização e o que isso implica pensar em termos de desfeminização. Tá? Uma provocação para a gente seguir dialogando. Eu quero destacar ainda aqui, então, alguns autores que têm tratado da financiarização do trabalho e da financiarização da educação, para poder mapear uma chamada docência SA, que é generificada e flexível, sim, na contemporaneidade, e é convocada a assumir responsabilidades, né? Aprender a ser flexível, assumir-se como facilitador de aprendizagem, atender às necessidades individuais dos estudantes, entre outras, são características hoje imprescindíveis para um bom professor, para uma boa professora, né? E aqui estou provocando, de novo, vocês a pensarem sobre isso. Do mesmo modo, a chamada psicologização da pedagogia, né? E o que isso tem a ver com aquilo que nós chamamos de produção de uma docência terapêutica. Aquela professora, aquele professor que precisa dar conta de tudo, atender às necessidades individuais, significa largar o escopo da própria profissão e usar ferramentas que nós nem somos capazes de manejar, porque não somos competentes como outros profissionais, né, para fazer uma análise das condições psicológicas, por exemplo, dos alunos e das alunas, mas somos convocados a fazer isso simultaneamente às tarefas de ensino e de aprendizagem, né, relacionadas ao ensino e à aprendizagem. Então, considerando... Pode passar, por favor, essas questões. Eu ainda penso que é importante, professora Miriam, dialoguei com ela hoje de manhã, porque temos trabalhado com o chamado capitalismo cognitivo, né, e aqui algumas expressões específicas relacionadas à produção do conhecimento, a partir do Andrea Fumegali, o economista, e também da professora Eva Iluz, que trabalha com capitalismo emocional e as chamadas, no caso da base, as 10 competências gerais, né, que devemos todas trabalhar hoje, operar hoje no campo da educação. Fico pensando quanto essas teorias têm nos permitido argumentar que há um conhecimento e um conjunto de emoções que também são convertidos em instrumentos de construção política. E hoje pela manhã a professora Miriam nos convocava a pensar que o ódio é um instrumento de construção política. E eu diria, então, a partir da minha fala, provocaria a pensar que o amor também pode servir ou estar a serviço no campo da docência, né? Por isso a tese da desfeminização é tão cara para nós, porque nós podemos reificar modos de vida associados ao mercado por meio do chamado amor incondicional, ou amor romântico. Em nome do amor podemos doar o nosso salário, né? Vejam vocês a figura lá inicial que eu apresento, né? Em nome do amor podemos superar qualquer dificuldade, mas ao mesmo tempo nós também podemos, em nome do amor, nos contrapor a essas lógicas propostas pelo mercado. Então, considerando esse avanço vertiginoso do neoconservadorismo no Brasil, em especial na educação brasileira, e o convite que vocês nos provocam a pensar nesse encontro, a partir, principalmente no caso aqui da BNCC e da Escola Sem Partido, e de suas implicações para a chamada conformação, né, da docência, o que nos resta? Então, eu diria que nós temos nos ocupado, e aqui a minha defesa é pela docência, né? Pela docência numa perspectiva pedagógica. Eu penso que essa é uma possibilidade de contraposição, né, ou de contraconduta nesses tempos vividos. Então, é preciso, por favor, é preciso refletir sobre aquilo que nós temos chamado, e essa é a docência que nós temos defendido, o que nós chamamos de docência amorosa e competente. Eu sonho com um dia que nós não tenhamos que usar os dois termos e seja suficiente usar somente docência, né? Mas, enfim, agora precisamos falar em docência amorosa e competente. Então, eu trago aqui os conceitos da Hannah Arendt e também mais adiante do Philippe Morier, que trabalham com o amor numa perspectiva bastante afastada daquilo que podemos chamar de amor romântico no Ocidente, nos provocam a pensar no amor como estar implicado com, né? A Arendt pela perspectiva de assumir a responsabilidade pelas gerações mais jovens, tá? E o Morier na perspectiva de entender que o amor também é exigência.
também é a convocação para nós sermos melhores do que somos e para que nós possamos nos avaliar como somos e o que precisamos fazer para sermos diferentes do que somos. Então, o Mérier, ao fazer uma associação entre paternidade, maternidade e docência, ele vai dizer lá no final dessa citação que nós fazemos isso para que os nossos filhos, alunos e alunas, sejam felizes e deem o melhor de si, né? E também, quem sabe, também deem o melhor de si para se posicionar contra nós, não necessariamente conosco, junto conosco, replicando aquilo que pensamos. Então, não formamos discípulos, né? Formamos pessoas para serem capazes de andar, caminhar com as próprias pernas e pensar com as suas cabeças. Encerro a minha fala apresentando essa definição de docência, amor e profissionalidade, destacando que nós entendemos que a docência ela sempre supõe uma responsabilidade ética e pedagógica. E essa responsabilidade ela tem que estar implicada com a singularidade de cada estudante. Então, nós não estamos aqui dizendo que não temos que observar as necessidades dos alunos e tentar contemplá-las no campo do ensino, muito antes, pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, uma professora e um professor têm que fazer um chamamento para o coletivo. E a professora Miriam nos provocou a pensar isso a partir do conceito de cultura comum. Tá? Então, há um compromisso com a singularidade, com o coletivo e com o mundo. E aceitar essa responsabilidade implica fazer alguma coisa com a formação e com o ensino, assumir isso, não ter medo de ensinar e de formar. Né? Também envolve rigor com aquilo que se faz, com a qualidade da formação e do ensino. E, por fim, uma certa exigência em relação aos alunos e às alunas. Encerro a minha breve exposição com o conceito de esperança. Esse é um conceito freiriano, que foi retomado por um comentador bastante conhecido nosso, professor e colega querido Danilo Streck. No dicionário Paulo Freire, ele retoma o conceito de esperança e a pedagogia da esperança, e eu gosto muito daquilo que ele nos provoca a pensar a partir da obra de Freire. Então, diante dessas políticas conservadoras, neoconservadoras, o que nós devemos fazer? Vejam vocês como Freire coloca a questão da esperança, e o Danilo também. Esperança é uma categoria central na obra de Freire, ligada com outros conceitos como utopia, inédito viável e sonho possível. Já na pedagogia do oprimido, a esperança se faz presente como condição para o diálogo, junto com o amor, a humildade, a fé nos homens e nas mulheres. A confiança se instaura no diálogo, que, por sua vez, é movido pela esperança. O diálogo em busca do ser mais não pode ocorrer na desesperança. Nas palavras de Freire, e aqui para mim a parte mais importante, não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto, e se luto com esperança, espero. Muito obrigada, e eu fico à disposição. Sigamos com esperança. Então, agradecemos a professora Maria Cláudia, e agradecemos pelo cumprimento do tempo também. E passamos à professora Marta. Então, boa tarde. Eu também quero agradecer ao CEP, na pessoa do Álvaro e da Iana, pelo convite para compor essa mesa, e gratidão por esse espaço de interlocução em que a gente pode também se aproximar dos estudos dos colegas, né? E eu conheço a Cláudia da época da rede em Porto Alegre, e os tempos nos afastam e nos possibilitam que a gente se reencontre em outros lugares e possa também ver o quanto nós nos desenvolvemos profissionalmente justamente por esses espaços de interlocução, né? E que a formação justamente não acontece num lugar estanque, mas ao longo dessa trajetória das nossas docências, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu intitulei a minha fala Em Defesa da Docência como Ação Intelectual e Ético-Política. Organizo a exposição, e eu vou fazer a leitura do texto para não me perder no tempo, em 3 partes. Numa primeira parte, eu vou falar um pouquinho das intenções que têm guiado as pesquisas que a gente vem desenvolvendo no grupo. Num segundo momento, eu vou falar das políticas conservadoras, tomando 2 autores, alguns elementos deles, e mostrando como que, a partir de falas e de situações que a gente tem observado, tanto com os dados de pesquisa e análise dos programas que a gente tem estudado, a gente observa essa desintelectualização docente, e como ela vai se afirmando dentro das práticas docentes e do próprio processo de desenvolvimento profissional. E, por fim,
talvez trabalhando um pouco com aquela noção do Boaventura, quando ele fala do desperdício da experiência, né? Olhar um pouco, bom, o que T2 programas em especial trazem de acúmulos oriundos das suas práticas de formação para pensar a docência, então, como uma ação intelectual e ético-política. Então, nos últimos anos, o meu foco de estudo tem sido as práticas de formação de professores, enfocando o pensamento pedagógico e o processo de desenvolvimento profissional docente. Nossas intenções têm sido de evidenciar pistas que revelem as razões, tanto de ordem teórica quanto prática, e os motivos, especialmente de ordem cultural ou ética, que as professoras referem para planejar e justificar as suas práticas de docência com as crianças nos anos iniciais e na educação infantil. Nós temos sustentado uma compreensão de que, no contexto da formação e do trabalho docente, os processos de desenvolvimento profissional se articulam e vão se realizando, forjando uma determinada posição que é própria da professora ou do professor, mas aqui a gente assume a posição de professora por ser a docência na educação infantil e nos anos iniciais majoritariamente realizada por mulheres, que envolve a intelectualidade, que nós temos caracterizado como um conjunto de elementos construídos no campo da formação científico, cultural e teórico-prática, e ética, que manifesta essa vontade, a disposição, o querer, o agir, e que a gente tem trabalhado muitas vezes com essa categoria conceitual da ética do cuidado. Temos afirmado essas duas dimensões, então, a intelectualidade e a ética, como constitutivas da docência, pois oferecem elementos ou nelas as professoras buscam apoio para pensar a complexidade das dinâmicas educativas e trabalharem na escola, dando conta das exigências demandadas pelos sujeitos envolvidos. Temos entendido a docência como uma ação genuinamente humana e entre humanos, que coloca em jogo saberes, práticas e valores. Aprendemos a ser professoras na e em relação com o outro, em torno de conhecimentos culturais e científicos de diversas naturezas. Nesse sentido, a formação é compreendida como uma disposição e um modo de ação, o que denota uma ideia de movimento e transformação, de experiência ético-estética. Uma experiência que é ética porque ela cumpre uma responsabilidade de acolher e apresentar a quem chega, e aqui eu estou fazendo uso da conceitualização da Hannah Arendt, o que é o mundo, a própria profissão que exercemos, pensando nessa relação entre pares, do jovem professor que chega à escola, o que implica respeitar o que chamamos de confiança pública, ou lógica da confiança pública na educação. Também é uma experiência estética porque reivindica uma sensibilidade e uma atitude afirmativa ante a vida, o que pode levar a pessoa a transformar-se e a reconfigurar relações em diferentes contextos e situações da vida cotidiana. Desse modo, o que nos interessa e que a gente tem enfocado nos estudos são as situações de ensino, as práticas educativas, sobretudo as relações entre professoras e crianças em contexto de sala de aula, assim como os movimentos de criação e reinvenção das práticas pedagógicas. Tais aspectos têm sido investigados principalmente no contexto, então, das práticas docentes que se articulam vinculadas ou desenvolvidas no âmbito de determinados programas ou processos de formação acadêmico profissional. Mais adiante eu vou falar, então, de 2 desses programas. Nesse sentido, os estudos se voltam para o que acontece, que eu chamo assim, depois da definição legal e programática, isto é, para o que resulta da própria implementação das políticas e programas educacionais nos espaços de formação e trabalho docente. Então, o que eu vou agora, na sequência, expor, pegando esses 2 autores que eu trago como referência, é mostrar como esse discurso conservador e a própria docência como bens públicos, ou melhor, como esse discurso conservador vem minando e desmontando a educação e a escola pública, e a reboque a ciência, o conhecimento e a própria docência como bens públicos.
ao instituir um conjunto de orientações que conduzem à desintelectualização dos docentes e os reposicionam no lugar de instrutores de materiais didáticos, de facilitadores ou mediadores da aprendizagem, de aplicadores de avaliações elaboradas por especialistas, políticas e práticas que intensificam os processos de precarização do trabalho docente, permitindo que procedimentos ou produtos típicos da lógica economicista se instituam, como a uberização, o parcelamento dos salários dos docentes, o apostilamento do ensino, a terceirização do processo de planejamento do ensino via contratação de assessoria ou consultoria externa, entre outros aspectos. A difusão do discurso conservador no âmbito das políticas e das práticas educativas vem sendo problematizada por diversos autores desde o final do século passado. Entre eles, então, eu vou trazer 2 autores, que é o Antônio Nova e o Biesta, que, respectivamente, então, falam, o primeiro sobre a indústria do ensino e o segundo sobre a propagação, então, de uma linguagem da aprendizagem. Nós acompanhamos nas últimas 3 décadas uma gradativa mercantilização da educação sendo articulada e inserida nas políticas educacionais. Mesmo quando se alcançou algum ganho em termos de oposição e resistência, ou de avanços em termos de programas e práticas mais inclusivas, diversas e plurais, a mercantilização estava sempre ali, à sombra e à espreita. Ao longo desse tempo, vimos a formação de professores passar a ser alvo preferencial das políticas reformistas, fortalecendo ou instituindo o que o Nova, então, denominou de indústria do ensino. Pacotes didáticos, programas e currículos de formação padronizados, treinamento docente, controle das práticas de ensino por meio de avaliações de larga escala, entre outros, são mecanismos dos quais as políticas conservadoras vêm lançando mão sob a égide de que são necessários para inovar e melhorar a qualidade da educação. Mas, quando estas mesmas políticas conservadoras não alcançam as metas projetadas, não há uma avaliação crítica sobre elas. Rapidamente, o que vemos, responsabiliza-se os docentes pelo fracasso dessas políticas, lançando sobre a opinião pública um discurso repetido de que os professores possuem pouca competência profissional e, por isso, precisam ser melhor preparados e treinados para que os índices de aprendizagem melhorem, ou que métodos e técnicas de ensino precisam ser utilizados e novos pacotes e programas sejam produzidos e vendidos. Biesta refere como uma das mudanças mais notáveis observadas no campo da teoria e prática da educação a ascensão do conceito de aprendizagem e o declínio do conceito de educação. Palavras do Biesta. Ensinar foi redefinido como apoiar ou facilitar a aprendizagem, assim como a educação é agora frequentemente descrita como propiciadora de oportunidades ou experiências de aprendizagem. Esse deslocamento trará implicações diretas nas definições das políticas curriculares e de formação docente, introduzindo o que o autor denomina, então, de uma nova linguagem da aprendizagem. Como exemplo, cito o sentido restritivo dado no recente Plano Nacional de Avaliação para o conceito de alfabetização, que é definida desta forma, como ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético. Em linhas gerais, se a gente fizer o mesmo recurso que a Cláudia citou para olhar a docência na BNCC, a gente pode olhar no Plano Nacional. O documento vai mostrando essa restrição do sentido da alfabetização uma atividade mecânica e processual, desconsiderando implicações políticas e negligenciando a natureza social, cultural e cognitiva da língua. O autor afirma que a nova linguagem da aprendizagem não resulta de um processo particular ou de uma única agenda, mas decorre de uma combinação de tendências e desenvolvimentos diferentes e parcialmente contraditórios, sugerindo que esta é mais o efeito de uma série de eventos do que resultado de um único programa ou agenda em particular. Em sua obra, ele apresenta, então, alguns fatores que eu vou fazer uso aqui,
para ilustrar e mostrar como essas dimensões que ele tem nos ajudado, ou tem nos auxiliado a pensar sobre o que vemos, trazendo essas ilustrações a partir do que temos observado nos estudos ou no próprio processo de formação continuada que se realiza com as redes e na formação inicial também. Então, o primeiro fator que ele traz é a influência da psicologia nas teorias da aprendizagem, que a Cláudia já trouxe, e que produziu esse desvio da atenção das atividades dos professores para as atividades dos estudantes. Então, desaparece, por isso que ele vai trabalhar com essa tese do desaparecimento da docência, porque todo o processo educativo vai recaindo sobre os sujeitos que participam como sujeitos aprendentes. O segundo aspecto refere o pós-modernismo, que colaborou com essa linguagem ao colocar em dúvida o projeto moderno, principalmente quando pôs em questão a ideia de que os professores podem liberar e emancipar os estudantes, transmitindo racionalidade e pensamento crítico, o que implicaria o fim da educação, restando apenas a aprendizagem. Sintoma desse processo é o recrudescimento do discurso conservador, que vem destituindo a dimensão política e pública da educação básica e superior, assim como o certo silenciamento e anestesia das diferentes esferas e sujeitos sociais frente ao desmonte do direito à educação pública e da docência como exercício de liberdade intelectual, tendo a supor que tal paralisia é mobilizada por uma percepção equivocada de que hoje se pode aprender em qualquer lugar, principalmente nas redes sociais. Um exemplo é a própria mudança de conduta que nós temos observado em relação à vacinação ou uso de medicamentos, que vem sendo cada vez mais pautado por buscas feitas em sites e redes sociais. E dias atrás, uma colega docente de uma rede disse que discutiu com as crianças em sala de aula por que se usa vacinas, e os argumentos que se trazia era que no espaço da igreja foi dito que não precisa mais fazer as vacinas, porque no site informa que não há necessidade, etc., etc. O terceiro fator trata da explosão silenciosa da aprendizagem adulta, que cada vez despende mais tempo e dinheiro em todos os tipos e formas de aprendizagem, dentro e também, cada vez mais, fora dos próprios espaços formais das instituições educacionais. Assim, o que se observa é que essa explosão silenciosa é cada vez mais individualista, tanto em termos de forma, como em relação a conteúdos e objetivos. O desmonte das condições objetivas de trabalho na escola e na universidade pública, cortejada e viabilizada pela perspectiva conservadora, assim como a padronização curricular que vemos em plena implementação via BNCC, via BNC da formação, acarretam na rápida perda desta dimensão coletiva e dialógica, princípio que o campo assume, entre outros, para sustentar os processos de formação. Já é possível graduar-se docente fazendo um curso totalmente à distância, num curto período de tempo, com nenhum ou com um mínimo de tempo de estudo presencial e, pasmem, né, sem inserção qualquer em contextos de atuação profissional, corrompendo a própria natureza da docência como ação que acontece entre humanos. E não tentem convencer, pelo menos não a mim, de que pela mediação que os meios tecnológicos favorecem, a gente garante essa relação entre humanos. Não estou convencida ainda. No que se refere à formação continuada, acompanhamos o desmonte de conquistas como a hora de trabalho pedagógico na escola ou a liberação parcial para realizar atividades de estudo. Uma tese recentemente defendida aqui em nosso programa, que se ocupou da análise de um programa de formação voltado para o uso de mídias pelos professores na educação básica, observou o crescente consumo de cursos a que profissionais da educação se submetem, sob o argumento de que é preciso manter-se atualizados para dar conta das demandas da sociedade atual. Cursos geralmente associados ao uso de aplicativos e tecnologias amplamente oferecidas pelo mercado. A tese mostra que os docentes que participavam desse curso já tinham, em média, de 6 a 8 cursos
de especialização realizados, excluindo seu curso de formação básica, né, num curto espaço de conclusão da graduação e de inserção na carreira docente. Por fim, o quarto fato mostra a partir do que a gente tem chamado, então, da erosão do estado de bem-estar social, vem mudando a natureza da relação entre os governos e os cidadãos. Uma relação antes política que passa a ser uma relação meramente econômica. E o que se passa a ver com maior intensidade é que sentidos típicos do âmbito privado, então, adentram a esfera do público. Não são raros os relatos de docentes que referem o tempo que despendem para dar conta das demandas que provêm dos gestores das políticas do governo em suas redes de ensino. Demandas marcadas por imposições ou realização de procedimentos geralmente burocráticos ou que atendem a uma agenda que é do secretariado, do governante local ou ainda dos consumidores ou clientes, como se os alunos tivessem necessidades e os professores existissem unicamente, exclusivamente para satisfazê-las, reforçando isso da lógica individualista. Sentido que pode ser observado no relato das professoras da educação infantil e dos anos iniciais, que têm realizado estudos aqui no nosso programa ou com o nosso grupo de pesquisa, quando dizem que, para poder participar, assumem o custo de ampliarem a sua jornada de trabalho em outros dias, ou pagam as horas que ficam devendo, ou descontando as horas não trabalhadas porque não deram aula e faltaram ao serviço para estudar. Estes, entre outros, são exemplos que favorecem e endossam a desintelectualização dos docentes e a perda do valor da educação, ou, nas palavras dos analistas das políticas educacionais, a morte da educação como um bem público. Bom, já me chamaram a atenção aqui com o tempo. Eu vou trazer, então, 2 exemplos a partir das políticas, tá? Respeitando, vamos dizer assim, ou resguardando as críticas feitas a esses programas e reconhecendo os limites. Eu vou argumentar um pouco em favor que esses 2 programas fortaleceram a interlocução entre a universidade e a educação básica. No caso da primeira, da universidade, favoreceu uma maior articulação de 3 âmbitos da sua atuação, então, o ensino, a pesquisa e a extensão. E, no caso da Escola de Educação Básica, ampliou e fortaleceu seu papel de coformadora também de novos docentes e dos próprios estudantes em formação na graduação. Então, os destaques que eu vou fazer, eles decorrem de 2 programas que têm sido objeto de nosso estudo no grupo, que foi o PNAEC, que teve um forte acento na extensão e no ensino, e o Programa Observatório da Educação, especialmente a experiência que o grupo de pesquisa teve, que teve um acento, então, na pesquisa e no ensino. Eu faço isso um pouco assim nessa dimensão que eu já anunciei, tendo em vista o que o Boaventura chama a atenção do desperdício da experiência, porque tem sido, todos nós acompanhamos essa recorrência de políticas descontínuas de formação docente. Mas, então, quero crer que algo também sobra e algo se faz pela força da docência dos professores ao participarem desses programas. O primeiro é decorrente de uma tese, e acho que esse é um ponto que nos aproxima bastante, a Cláudia e eu, né, quando a gente traz os trabalhos que a gente tem orientado, porque são docentes, no meu caso, eu sei que da Cláudia também, docentes da educação básica que vêm fazer sua formação em nível de pós-graduação e que trazem uma outra dinâmica para se pensar os processos. Então, só o fato da docência da educação básica na universidade, nos programas, também já mostra esse fortalecimento dessa relação, que eu vejo já antecipada uma das nossas saídas para esse momento, intensificar essa relação. A Kathleen, na sua tese, que analisou, então, o programa, mostra movimentos de interrupção do modelo de formação proposto pelo PNAEC, que é, sim, e que tem marcas de padronização e hierarquização bastante acentuadas, vai mostrando como esses movimentos de interrupção feitas pelas participantes, especialmente quando elas modificaram as propostas formativas que a universidade desenvolvia ou que o próprio programa
indicava, criando e fortalecendo um espaço para a reflexividade pedagógica, em que o diálogo e a escuta entre elas, especialmente quando traziam para o encontro os dilemas observados em suas salas de aula, por meio dos relatos de suas experiências de ensino e colocando isso como conteúdo para a formação naquele momento. Então, vamos guardar o caderno de formação, que é prescritivo, e vamos debater o que nós estamos experimentando, vivendo, construído lá na sala de aula. Ou vamos inverter a lógica que o caderno está propondo, porque no dia a dia da sala de aula, a dinâmica de ensino com as crianças funciona numa outra ordem. Nesses momentos, o que se observou foi um gradativo movimento de explicitar e discutir as posições teóricas que sustentam o seu trabalho de alfabetização e letramento no ciclo de alfabetização, inclusive indicando as próprias lacunas conceituais. Essa disposição observada fortalece nossa aposta no campo da formação de professores de que as políticas e os programas de formação precisam ser articulados por meio de práticas contínuas, pois o processo de desenvolvimento profissional acontece ao longo da trajetória do trabalho docente. Um outro trabalho que eu vou destacar, então, vem sendo desenvolvendo, são 2 estudos de doutoramento e que tiveram sua origem no projeto de pesquisa conduzido no âmbito do Observatório da Educação. O primeiro deles é a tese em andamento da Silvia Gonçalves, ela é professora da Rede Municipal de Porto Alegre, e ela mostra em seu trabalho de pesquisa a reinvenção da docência quando cria condições para viabilizar a participação de outros atores sociais externos à escola, criando um espaço para o debate e a participação nas práticas pedagógicas. São paradoxais esses 2 exemplos, tá? Ou essas 2 pesquisas, ou as situações sobre as quais essas 2 pesquisas se debruçam, né? Então, a Silvia cria no Facebook, ela vai fazendo posts sobre o seu trabalho pedagógico que vem realizando, e recentemente, muitos de nós aqui talvez acessaram e até participaram e contribuíram, ela publicou cartas escritas pelas crianças em que as crianças falam de obras que gostariam de ter ou ganhar de presente para lerem, porque há uma carência na escola desse material. Então, a Silvia vai mobilizando a sua rede social para que se adote uma carta, uma criança, e se apoie a compra dessa obra escolhida. Obviamente que a crítica precisa ser feita em relação à missão do Estado, em garantir obras literárias em quantidade suficiente na escola. Por outro lado, há uma presença docente, revelada por esta posição ética de compromisso e solidariedade com a criança. A Rita, que é professora aqui da Rede Municipal de Pelotas, em seu trabalho de pesquisa vem mostrando a criação e o fortalecimento e, ao mesmo tempo, o desmonte e a reinvenção de condições e espaço para discutir as práticas docentes e garantir a formação entre pares no espaço da escola. Paradoxalmente, o poder de articular o pensamento pedagógico intensifica o trabalho e precariza as próprias condições de docência. Como? Na hora do recreio, as professoras que tinham hora de tempo de trabalho pedagógico e perderam, acordaram dedicar do seu tempo de recreio de 5 a 10 minutos para fazer combinações sobre os projetos desenvolvidos no ciclo ou criaram um grupo no WhatsApp para que pudessem continuar estudando e discutindo os textos que a Rita vem estudando aqui em nosso grupo de pesquisa e que auxiliam na melhoria, na qualificação, no seu processo de desenvolvimento do trabalho pedagógico no ciclo. Essas 2 pesquisas, então, escancaram as contradições produzidas no interior da escola pública em decorrência deste ideário que sustenta as reformas em curso. Por um lado, ilustram a precarização do trabalho docente, sobretudo sobre sua completa desregulamentação. Por outro, mostram práticas de resistência das professoras para garantir o direito do livre exercício da docência e os direitos das crianças à educação pública. Bem certinho. Então, agradecemos a professora Marta, também cumpriu rigorosamente o tempo aqui. Temos, então, agora alguns minutos para questões.
fazemos como foi na parte da manhã, blocos de 3 pessoas, pode ser? Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Luciana, professora da Universidade Federal de Campina Grande. Eu achei muito interessante o debate e queria que vocês falassem um pouquinho mais. Eu achei que você ia tocar na Cláudia Mazei, porque ela fala da feminização do mundo do trabalho. Eu queria saber se vocês, enfim, né, partem também um pouco dessa perspectiva. Eu entendo que tem um diálogo, mas não vi muito claro, porque quando ela fala disso, justamente ela fala do debate entre precarização e emancipação, né? O quanto a entrada das mulheres no mercado de trabalho também, claro, foi baseado nessa tese, né, de que as mulheres, enfim, uma mão de obra mais barata, portanto pode ser flexível, mas isso é a construção que se faz dentro do capital, dentro dessa lógica do capital. Agora, uma coisa que perpassa todas as eras, né, quase todas, eu acho, na história da humanidade, é isso, é o autoritarismo e o machismo, né? São duas, e as outras formas de racismo, né? De discriminação, que mesmo antes do capitalismo, enfim, e o capitalismo acaba se intensificando e talvez camuflando algumas dessas opressões, mas, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque eu acho que faltou falar mais disso. Quando você fala de desfeminização, é polêmico porque parece que essas características que foram atribuídas naturalmente à mulher, né? Agora a gente tira elas, né? E aí está tudo bem, né? Parece que resolve. E eu fico pensando, não, qual é o inimigo que a gente tem que combater, né? E eu acho que, enfim, não sei, eu precisaria ler mais e me apropriar mais, porque no início realmente causa um certo desfeminização, amor e profissionalização, e você fica pensando. Eu acho que é interessante que você justamente a partir desses conceitos puxa até quem não, né? Quem tem uma outra expectativa, né? Então é bacana isso, né? Trabalhar com essas linguagens também. E eu queria para a Marta, né, que você falasse um pouquinho com relação a essa questão do direito à aprendizagem, né? Você falou, no final você ressaltou a questão da direito à educação, que eu acho fundamental, mas esse discurso, né, essa linguagem da aprendizagem, como isso vem sendo colocado a despeito das condições de ensino, né, sem considerar a liberdade de ensino mesmo que tem sido negada aos professores, né? Tem que ensinar, mesmo sem condições, mesmo sem recurso, mesmo sem salário, e fazer uma homenagem aqui aos professores do Estado do Rio Grande do Sul que estão em greve. Bom, gostaria de cumprimentar a mesa, falar que gostei muito da discussão dos trabalhos. E, Marta, bom, eu me chamo Vera, sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É que o teu trabalho e o meu grupo de pesquisa são muito próximos, né, na questão toda do apostilamento, da venda do material didático, enfim, essas questões todas. E tem duas questões ali, né, que tu falaste, que eu acho que são muito interessantes, né, para a gente aprofundar, que é a questão dos professores como instrutores de material didático, né? Então, que é uma questão realmente muito importante para esse período que nós estamos vivendo, enfim, da pauta, daquela lógica de separação entre o pensar e o executar, né? Então, a alienação do trabalho na sua forma, assim, né? E a naturalização com que isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, então, mas isso já ocorre há muitos anos. E agora, então, associado ainda às práticas de censura aos professores, né? A própria questão do homeschooling, né? Que é o trabalho de vocês, da Stephanie, da Cecília, enfim, mostra que separar as crianças do mal que são os professores, né, da possibilidade que eles têm de contaminação, enfim, de ideias e de convívio com outros saberes, né? Então, eu queria discutir um pouco mais sobre isso, que é militarização, é homeschooling, é escola sem partido, todas várias
questões vinculadas à censura, ao mesmo tempo dessa questão mesmo do professor separado da sua questão intelectual, né, da sua produção de conhecimento, do seu saber. Quem? Boa tarde, eu sou Andréia Caldas, sou da Universidade Federal do Paraná, atualmente fazendo pós-doutorado na URGS, no grupo coordenado pela professora Vera. Dizer que eu gostei demais da mesa e fiquei muito provocada também pela tese aí da desfeminização do magistério. Achei muito interessante a forma como você colocou. E aí você faz uma referência logo no início com essa combinação, que é também a preocupação do nosso grupo, do neoconservadorismo com o neo ou ultra-neoliberalismo. E acho que, assim, até por conta do tempo, na direção do que já foi colocado, acho que precisaria... eu queria te ouvir um pouco mais nessa dimensão da materialidade. Acho que é importante essa discussão que você aponta, da necessidade de que a gente discursivamente desconstrua esse lugar do feminino como algo negativo, né? E esse feminino não necessariamente é o feminino nas mulheres, porque quando esse feminino se apresenta nos homens, ele também é denotado como algo negativo. Isso a gente vê, por exemplo, hoje, com a presença de muitos meninos, muitos homens, no magistério das crianças na adolescência, eles relatam que sofrem também preconceitos porque são associados com o polo feminino da questão. Mas acho que é importante que a gente coloque também que há uma necessidade econômica para que determinados grupos específicos sejam tidos como inferiores, né? E esses grupos podem ser, algumas vezes, as mulheres, mas também pode ser os negros, os mais pobres, os imigrantes. Por que eu estou colocando isso? Para que não pareça que se as mulheres se emancipam, ou se a gente consegue retirar a dimensão da opressão de gênero, necessariamente as opressões vão acabar. Ou seja, esse movimento, né, desse sistema econômico que precisa que alguns segmentos sejam precarizados, sejam inferiorizados, eles podem até em alguns momentos libertar as mulheres, mas o farão às custas muitas vezes de outras mulheres, de outros segmentos sociais, ou às vezes até de homens de segmentos sociais inferiores, né? Deixando claro, você tem vários estudos mostrando que mulheres de classe média nos países do primeiro mundo conseguiram ter uma determinada ascensão social ou até a libertação desses afazeres tidos como femininos, colocando mulheres de classes sociais para realizar esses mesmos, ou até algumas vezes homens para realizar essas tarefas inferiores. Então, acho que precisaria colocar aí a dimensão da intersetorialidade e a dimensão do econômico combinado ao ideológico, mas para a gente poder continuar nesse diálogo que foi tão estimulante. Bom, Cláudia, né? Luciane, tá. Eu vou, do direito à aprendizagem, eu vou me deter aqui ao próprio PNAEC, né? Que eu digo assim que uma das sensações do PNAEC foram os quadros de direitos de aprendizagem, né? Já tem alguns estudos que vão mostrando a própria redução do sentido do direito à educação que os quadros de direitos do PNAEC foram, vamos dizer assim, intensificando, né? Quando, na verdade, o que aparece nos quadros de direitos do PNAEC não são direitos, são conteúdos, objetivos específicos vinculados a cada uma das áreas de conhecimento. Então, eles são muito mais um referencial para pensar as práticas, que a gente poderia dizer, se você olhar os quadros e olhar a BNCC, em vários dos aspectos, eles se mantêm, se alteraram à medida que outros atores sociais, com outras concepções de alfabetização e de práticas alfabetizadoras, foram ocupando esse lugar em razão dos seus interesses também, pensando os materiais na sequência aí pensados, né? O que eu acho que é o nosso desafio é de pensar o direito, retomar a noção de direito na nossa sociedade atual, né? E voltar para a noção de direito que a própria Constituição
traz, né? Então, a democracia requer essa construção de direitos. Agora, não de direitos unilateralmente, né? Eu vou usar uma situação hoje de manhã, quando eu abri meu e-mail, porque a ideia de direitos de aprendizagem, no meu ponto de vista, ela nos imobiliza e tira esse lugar justamente de um intelectual que é capaz de tomar as decisões sobre o que vai realizar na sala de aula em razão das demandas que são observadas. No nosso grupo, às vezes, a gente tem dito assim, bom, mas os quadros foram bem acolhidos, porque eles dão uma sistematização. Então, nós, docentes, gostamos de ver ali prescrito todos os encaminhamentos que podem ser feitos e que, de alguma forma, vão indicando pistas para pensar as questões didáticas, né? Mas essa retomada do direito, quando ela é unilateral, ela deixa de ser direito. E é o que, então, no campo das teorizações, e aqui do Biesta, que foi com quem eu mais dialoguei, vai trazendo que é a morte da educação, a morte da docência, e, antes disso, esse gradativo processo de desintelectualização da docência, né? Nesse ponto, acho que tanto o trabalho da Kathleen, mas também o trabalho que a Josiane, que eu acabei não citando aqui, mostram, quando analisaram as práticas de formação, e os dois trabalhos analisam o programa desenvolvido aqui pela UFPEL, eles trazem alguns elementos em que as professoras vão olhando para a situação de formação e modificando, por isso, transformando esse espaço a partir das suas demandas. Então, esse é o exercício da reflexividade pedagógica, de um pensamento pedagógico do professor, porque ele não parte mais daquilo que é prescrito, mas é capaz de fazer frente ou oposição, ou mesmo, não, só um pouquinho, vamos inverter. Quem disse que começa por aqui ou não por ali? Vera, acho que sim, tem bastante proximidades, né? E nós não temos agora, nesse momento, olhado para os materiais decorrentes, né? Na época, o que a gente tem feito continua olhando o próprio material de formação do PNAEC, porque temos observado que ele se tornou um material importante na formação, e a gente faz uma defesa também do material como um material importante por ter sido justamente produzido no interior de grupos de pesquisa. Tá? Então, acho que esse é um ganho que a política, o programa, naquele momento, teve, de dar força à produção que grupos, no âmbito da pesquisa sobre alfabetização e das práticas de formação de professores alfabetizadores, vieram construindo ao longo do tempo, por mais localizado que ele tenha sido, tá? Então, pontuado em algumas universidades, então foi na UFMG, foi em Pernambuco, depois aqui no Paraná, na Federal, quando veio a produção do material da matemática, né? Eu, por um tempo, acompanhei o processo do PNAEC como coordenadora e também como supervisora, e participei de alguns momentos de interlocução em Brasília, em que justamente essas disputas com a própria secretaria, no momento, eram bastante presentes, de garantir a participação maior de grupos de pesquisa, né? Então, isso nem sempre foi uma tarefa fácil, né? E, com certeza, essa separação entre pensar e fazer, associado às práticas de censura, elas vêm com maior força. Mas aí me preocupa um aspecto que acho que, eu até na minha fala botei no final, que acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, é como ampliar a nossa capacidade de mobilização nesse momento. Como tornar possível, por exemplo, que a gente possa, junto às famílias, à comunidade em geral, mostrar que esses documentos que hoje aqui estão, eles não representam a voz dos docentes. Então, como ampliar essa nossa capacidade de mobilização, né? A Luciana fez referência à greve aqui, né? Minha irmã é do movimento sindicato CEPERGS, na regional ali de Taquara, Gramado, é uma das lideranças locais, ela é professora dos anos iniciais, e ela, ontem, a gente conversando, ela dizendo que ela está percebendo que tem uma maior acolhida por parte, na regional que ela está, da comunidade, que tem se sensibilizado com a pauta das docentes.
Então, hoje eles tiveram de manhã um ato numa das cidades próximas, ali a Taquara, que se chama Igrejinha, onde tinha vários estudantes participando e pais. Então, pais que levaram os filhos para a mobilização, estavam ali sentados, conversando com os professores, né? Então, que outras capacidades de mobilização a gente pode criar, né? Eu não sei, eu também quero pensar e que a gente possa pensar juntos, né? Estou dando a cara a tapa, né? Nós temos nos desafiado, mesmo que por um breve e curto período, como é o caso aqui, a dialogar sobre o conceito, porque ele precisa ser ainda bastante, digamos assim, trabalhado para ser sustentado, né? Como eu disse, é uma tese em construção, então uma tese de grupo, não é uma tese de um trabalho de tese de doutorado, né? E nós estamos procurando tensionar algumas coisas que temos dito sobre a feminização do magistério e a profissionalização do trabalho docente para poder sustentá-la. O que não significa que nós estamos desqualificando, desconsiderando, né, ou descaracterizando o que se diz e se pensa sobre a feminização do magistério e a profissionalização do trabalho docente. É preciso, por exemplo, refletir hoje sobre o que significa pensar no ingresso das mulheres no mercado de trabalho e a associação que se estabelece entre carreira do magistério e feminino, por exemplo, né, chamado universo feminino. Por outro lado, há muitos estudos que têm se ocupado de mostrar há muitos anos, né, há muitas décadas, melhor dizendo, que efetivamente isso representa um certo avanço num determinado tempo para um grupo de mulheres, né, que podem ingressar no mercado de trabalho. Então, uma questão está profundamente relacionada com a outra. Quando tu falavas em emancipação e precarização, fiquei pensando que sim, né? Não é possível pensar em emancipação sem pensar precarização, e não é possível sustentar modos de compreender a precarização hoje sem pensar em emancipação. Mas me parece, Luciana, Vera e Andréia, que são chaves de leitura distintas, né? Por isso, uma não é melhor que a outra, uma não é pior que a outra. Mas nós temos nos ocupado de defender, porque nós trabalhamos com os conceitos de docência e gênero, e são conceitos centrais e caros para nós no grupo de pesquisa. Nós poderíamos articular com outros conceitos, e sentimos que há um limite, porque não trabalhamos, por exemplo, com classe social, raça, etnia, geração. Então, procuramos nos associar a outros estudos para complexificar a discussão nessa direção. Mas nós temos efetivamente conseguido, mobilizando docência e gênero, mapear, descrever e analisar alguns modos de ser e de exercer a docência. Então, na medida em que eu defendo que gênero é estruturante desse modo de ser e exercer a docência, nós temos nos ocupado de tentar colocar sob suspeita o próprio conceito de gênero e aquilo que ele nos impõe como limites. Para nós, a feminização do magistério não era mais suficiente, porque não era possível implodir com a categoria feminino. Entende? É uma outra possibilidade de entrada e de leitura. Então, na medida em que nós ficamos presos numa categoria ou na polarização masculino e feminino, fica muito difícil operar e extrapolar a lógica das categorias, né? Então, nós temos procurado fazer exercício de pensar as docências homossexuais, as docências bissexuais, as docências trans, que o nosso grupo examina, juntamente com as chamadas docências femininas e masculinas, mas ainda assim não é suficiente, porque cada uma delas reifica, de certo modo, uma categoria masculina e feminina, né, ou relacionada a determinados modos de exercer a docência vinculada a prazeres e desejos sexuais, por exemplo. Então, o que nos chama muita atenção, e aí por isso nós estudamos com profundidade a profissionalidade docente, é que na relação entre gênero e docência e gênero, nós observamos uma desqualificação da profissionalidade docente sempre que se estabelece essa correlação entre aquilo que se compreende como algo do universo feminino ou aquilo que, em alguma medida, se situa no entre-lugar e que seria a provocação do borramento das fronteiras ou das categorias. Então, como tu bem colocaste, né, sempre que se associa ao feminino, se desqualifica essa profissionalidade, assim como um modo de ser e de exercer-se que parece desviante ou um ponto fora da curva, precisa ser, digamos assim, negado
ou contraposto, porque não é possível pensar profissionalidade nesse contexto. Então, os embates são muito fortes e as narrativas são muito tristes, né? E preocupantes. Nos preocupamos mais, por exemplo, e as nossas pesquisas têm mostrado isso, as minhas orientandas e orientandas, quando circulam pelas salas dos professores, né, e pelos corredores das escolas, travam mais embates, e embates mais complexos com os colegas de trabalho do que propriamente com as famílias e com os estudantes. E isso é que nos entristece, ao mesmo tempo que nos mobiliza para seguir pensando como contrapor essa questão. Porque se nós pensarmos que nós precisamos, na sala dos professores, mentir sobre o que somos e o que vivemos, né, e são muito comuns essas narrativas, né, do tipo assim, eu preciso inventar uma mulher para mim, eu preciso inventar um homem para mim, porque eu não tenho um relacionamento, digamos assim, que é tido como um relacionamento aceitável para ser e exercer a docência. Quer dizer, se alguém suspeitar da minha condição, pode ser que a minha profissionalidade seja posta à prova. Estou trazendo só algumas ideias aqui para pensar com vocês, que são noções do senso comum que circulam nas escolas e nas universidades. As universidades tão perversas quanto as escolas, né, e contundentes nas relações de trabalho. Então, nós temos nos dedicado efetivamente a fazer essa correlação entre amor, gênero e profissionalidade, propositalmente, para poder tentar compreender que modos são esses de conformar a docência, o que se produz a partir daí, né? Já que, na medida em que nós sustentamos que gênero não é alguma coisa, digamos assim, que se refere pura e simplesmente ao masculino e ao feminino, como comumente nós costumamos tratar. Aqui, só para dar mais um exemplo, né, os chamados temas transversais, né? Quando nós operamos com gênero como tema, nós entendemos que é possível parar tudo na sala de aula, por exemplo, e trabalhar com o tema gênero, né? Nós estamos trabalhando desde uma outra perspectiva para entender que, sendo ele é estruturante das formas de ser e de exercer essa docência na sala de aula, mas ele também é estruturante no sentido de pensar que é possível conhecer algumas coisas e não conhecer outras por causa disso. E, de novo, eu estou trazendo aqui a categoria gênero, por favor, entendam a minha limitação, porque é com ela que nós temos trabalhado. Mas, se nós articularmos com outras categorias, isso se torna cada vez mais complexo, né? Eu não vou só me arvorar a falar aqui de outras, porque não é delas que tratamos. Mas, assim, é muito importante que a gente pense sobre isso. Nós temos muitas alunas no curso de pedagogia hoje, mulheres, que os maridos, companheiros, pagam os seus cursos, e elas podem ou não podem cursar determinadas disciplinas em determinados horários por causa disso, porque elas precisam negociar isso com os maridos e os companheiros que pagam a sua universidade. Então, quando eu falo que é estruturante das formas de conhecer, é porque possibilita ou impossibilita estar no espaço e construir conhecimento. Não se trata aqui de parar tudo e tematizar gênero, né? Se somos sujeitos de gênero, gênero nos estrutura e nos posiciona e nos permite algumas coisas e não outras. É nessa direção, né? Não sei se respondo diretamente, mas sigo pensando junto com vocês. Temos mais um tempo ainda. Aqui tem uma manifestação pela web aqui. É o Jonas. Ele estuda psicologia na Univille, além de ser ativista LGBT e militante do movimento estudantil, atuando na Coordenação Nacional de Estudantes de Psicologia. Perante o debate sobre a feminização do magistério, queria trazer uma problemática para as pesquisadoras, sobre a reprodução dos espaços de machismo, racismos e LGBTfobias, em espaços que têm sido ditos, entre aspas, como feminismos. Dessa forma, o movimento LGBT vem se questionando sobre qual o método de trazer uma formação mais freiriana e emancipacionista para formadoras e formadores, até mesmo no trato da questão em relação de trabalho e em relação com os estudantes. Um ponto que trago para provocar a mesa é sobre essa construção de gênero, que, apesar de ser feminino, tem sido apenas cisgênero, visto que a maioria de travestis e transexuais não acessam nem o ensino básico. Como promover formação destes espaços para profissionalizar a população trans,
mas também acolher esses profissionais dentro das profissões da educação. Um ponto que trago para a problematização é a forma de como esses espaços têm ainda fomentado uma cisnormatividade. Assim, um ponto de pauta é como trazer esse debate e acolhida para pessoas trans, tanto na docência, enquanto professora estudante, bem como professora. É isso. Oi, meu nome é Luciana. Muito provocador, muito interessante, muito assim incrível. Eu não sou da área da educação, sou da área da psicologia. Teve a pergunta do colega via web ali, eu me senti contemplada. Eu gostaria que tu pudesse trazer a questão que tu falaste ali sobre o amor. Como que se deu essa amarragem, traz o amor como uma problematização, né? O amor romântico. E na psicologia a gente tem uma noção muito clara disso, né? Porque a gente, nas questões afetivas, a gente tem a questão da maternagem, do quanto o amor materno ele pode ser engolfador também, né? Ele pode ser um amor de patologias, tem todo questões profundas, complexas, né? E também trouxeste no início, falaste do quanto se propaga, não peguei muito bem o início ali, mas falaste do ódio também, né? E no final encerra com o amor, achei interessante, encerra com o amor, mas de uma forma crítica também, né? Se a gente fizer um percorrido sobre a lógica do discurso passional, a gente vai encontrar também essa problemática, como trouxe do amor materno, né, que está presente, então, nessa questão da docência. Eu achei fantástico, assim, eu tenho várias questões. Mas se há amor, automaticamente, por uma leitura psicanalítica, existe ódio. E se também existe ódio, é porque existe amor. Amor e ódio são inseparáveis dentro da teoria psicanalítica. Tanto que o Lacan vai dizer ele vai juntar as duas palavras, né? Mas, contribuindo, talvez, ou não, do quanto esse ódio e esse amor, ou esse desamor, amor-ódio, do quanto está presente. Eu acho que na parte da manhã a gente trouxe um pouco isso, da questão que hoje se tem na sociedade, no modelo neoliberal, no discurso neoliberal, da individualidade. E traria nessa dicotomia amor-ódio do quanto a gente tem feito a indiferença, propagado a indiferença de uma maneira muito intensa. Não sei, me enrolei aqui, mas eu sei que, olha, muito legal que tu trouxeste. Obrigada. Mais alguém para a gente fechar o bloco? Não? Bom, primeiro, assim, é preciso dizer, eu fiz uma relação com o ódio provocada pela professora Miriam, que nos levava a pensar hoje pela manhã sobre o ódio como um instrumento político, né? É preciso dizer, e isso é bastante perigoso, mas eu vou dizer que eu estou pensando alto junto com vocês, né? E é pensar o próprio pensamento, é um exercício muito importante que a gente precisa fazer para colocar sob suspeita os nossos próprios pensamentos. Eu cheguei a considerar dizer isso no início. A minha fala será sempre limitada, né? Desde o lugar da mulher branca,
heterossexual, cis, e aí todos os termos que nós pudermos pensar como matriz de dominação, a partir do que o Jonas nos provoca a pensar. E o que me irmana com outras mulheres e homens é o desejo de poder pensar e se colocar, olhar a partir da perspectiva do outro, sem necessariamente entender totalmente essa condição do outro, que seria uma presunção da nossa parte. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós estamos entendendo que o amor não é algo bom em si mesmo. Assim como o ódio não é algo ruim em si mesmo. É perigoso dizer isso nesses tempos, mas o que eu quero chamar a atenção para o fato aqui é de que nós precisamos colocar sob suspeita os sentidos atribuídos a determinadas expressões, né? Porque senão, a priori, nós usamos o amor na contraposição ao ódio como algo bom em si mesmo. E eu estou provocando a pensar como nós podemos entender o amor também como um instrumento de dominação. Se nós estamos pautando essa relação de uma determinada forma e estabelecendo essa relação de uma determinada forma. Então, o que não significa concordar com qualquer forma de discriminação, e de injustiça e de violência de toda a ordem, seja ela simbólica ou física. Eu não estou advogando por isso. Mas é preciso compreender que há distinções conceituais que não são mera formalidade nesse sentido. Então, eu não sou capaz de pensar isso sozinha, eu disse isso no início, porque cada uma das pesquisas vai aprofundando um conceito e vai nos trazendo elementos. Eu tenho hoje orientandos que investigam o conceito de cuidado, outros investigam o conceito de afeto, outros investigam o conceito de amor, porque no campo da educação, amor, cuidado e afeto se confundem o tempo todo, E aí um conjunto de teorias sobre cuidado, teorias feministas sobre o cuidado, para nos chamar a atenção para o fato de que não se trata da mesma coisa. Mas palavras não são suficientes para a gente expressar o que a gente quer. Então, só vou contar rapidamente aqui que no final da tese de um orientando, e ele estuda o conceito de afeto, ele estudava um modo de ser docente e uma certa masculinidade cisgênero aqui, heterossexual, a heteronorma. E ele, então, tinha cunhado um termo para defender a tese, que era a pedagogia do contrafeto. E nós provocávamos ele no grupo a pensar que esse contrafeto era, sim, uma compreensão e um posicionamento em relação ao conceito de afeto. O afeto não era suficiente, e esse professor, na medida em que estabelecia relações humanas com os alunos e as alunas, exercia a chamada pedagogia do contrafeto na compreensão dele, porque não se relacionava de forma afetuosa com os alunos e as alunas. E nós provocávamos ele a pensar sobre isso. Vejam como as palavras não são suficientes. Ao final, ele termina defendendo a pedagogia do afeto como afecção, numa perspectiva a partir de Spinoza, por exemplo, entre outros autores, mobilizando uma compreensão aqui de que nós nos afetamos de uma forma ou de outra quando nos relacionamos com os alunos e as alunas. E aí eu preciso chamar para o campo da educação, considerar, sim, os conceitos da psicanálise, da psicologia, os conceitos sociológicos, mas eu preciso sempre fazer um chamamento para o campo da educação, porque a amorosidade se relaciona aqui com docência para nós. E ao se relacionar com docência, significa estar implicado com a formação humana. Então, nós não podemos individualizar os processos, não nos cabe individualizar os processos. Por isso é tão complexo, e um chamamento para o coletivo, porque uma professora e um professor não atendem individualmente seres humanos. Ainda que algumas temem fazer isso. A gente tira da sala, coloca lá na salinha e faz um atendimento clínico-terapêutico que nós criticamos porque não temos competência para fazê-lo. Nós atendemos um coletivo e com atenção às singularidades. Então, o que isso significa? É nessa direção que a gente tem problematizado as relações que podem ser estabelecidas entre amor e docência. E aí eu vou pensar junto com Jonas que isso significa, Jonas, também pensar, sim, nas relações que podem se estabelecer entre amor, docência, gênero e sexualidade, por exemplo. Eu gosto muito da Butler quando ela responde uma pergunta numa entrevista e as pessoas dizem assim, é possível escapar do gênero? É uma pergunta final da entrevista e ela diz, não é possível. Eu que tanto me ocupei ao longo da vida em questionar a categoria gênero, sei que há uma normatividade de gênero e de sexualidade que se impõe, que é imposta, ainda que a gente teme em recusar as categorias, a gente pode viver uma vida, podemos viver uma vida recusando as categorias, mas elas nos cercam e nos interpelam nessa perspectiva das normatividades impostas. Então, essa é uma luta constante que a gente trava, por isso que é muito complexo pensar nisso. Então, o que eu diria hoje para vocês é que nós estamos insatisfeitos
com as chaves de leituras que temos atualmente para poder refletir sobre isso, né? E entendemos, sim, que se não problematizarmos gênero e sexualidade, entre outras categorias, podemos, digamos assim, sucumbir a determinadas formas de dominação impostas pelas políticas neoconservadoras educacionais. Assim. Então, gênero tem sido ainda muito pouco mobilizado como um conceito, categoria para estudar a docência. Pode parecer uma coisa óbvia, mas não é, porque gênero não é sinônimo de mulher e não é sinônimo de feminino. Tá? Então, ainda que a gente teime em dizer que gênero foi exaustivamente estudado em razão da feminização do magistério, não, eu preciso discordar. Gênero ainda é uma categoria pouco estudada na perspectiva da docência, assim como sexualidade, né? Por isso que eu acho que tem muito caminho para ser trilhado nessa direção, só para não me estender mais em relação ao tempo aqui. Obrigada. Bom, eu vou contribuir para o debate, né? Por exemplo, gênero é temática, né? Que a Cláudia disse aparece, né? A gente está aqui tentando fechar uma proposta de reforma do curso de pedagogia da UFPEL e gênero, né, Aline? Continua sendo temática, né? Então esse é o desafio que o Jonas nos pergunta, né? Como fazer, como avançar, né? Qual o método para pensar a formação de professores, né? Eu queria acrescentar um ponto nisso que a Cláudia já trouxe, que é a discussão de gênero, ela também fica restrita no âmbito do privado. Nós não trazemos ela para o espaço público, ela aparece quando as situações nos interpelam. Aí na escola, e é bem isso, a gente para a aula para lidar com aquilo que nos interpelou. Mas ela não é tomada como constitutiva, seja da docência, seja dos processos de formação, seja da própria existência nossa como sujeitos culturais, integrais, enfim, multidimensionais, né? Tem no âmbito da educação infantil, tem para pensar essa dimensão do amor, né, e do ódio, né? Na educação infantil, se tem trabalhado um pouco com a ideia de pensar as práticas de maternagem, até para você são alguns estudos, né, algumas discussões que alguns grupos de pesquisa têm feito para não dissociar, mas tentar ampliar o que envolve o cuidado com um bebê, por exemplo. Aí, e todos nós temos acompanhado, e agora tem vindo com mais força ainda, homens que não podem permanecer no berçário. Né? Então, vários, seja aqui no norte, no sul, volta sempre e rapidamente se desloca. Né? Eu estava em Belo Horizonte agora no mês de outubro, quando teve uma situação lá de uma escola privada, em que, num primeiro momento, saiu em ataque ao docente que atua na educação infantil, e, num segundo momento, se fez um movimento ao reverso, de apoio à docência desse professor e da sua permanência na educação infantil, tanto por parte dos professores, mas principalmente das próprias crianças de 3, 4 anos. Então, acho que essas práticas de maternagem e de maternidade, eu acho que é uma chave uma possibilidade para a gente também ampliar o que significa essa dimensão do cuidado no exercício, na docência, enfim, né? E o outro, aí é uma crítica que eu faço à psicologia, resguardando todas as contribuições que trouxe, sempre traz para o campo da educação, mas ela encerra o amor no âmbito do privado, com raras perspectivas teóricas. Então, a gente acaba sempre trazendo essa dimensão do gênero, da sexualidade, do cuidado, do amor para o âmbito do privado. Então, na pedagogia, por exemplo, aqui, quando você vai trazer essa discussão sobre as práticas de cuidado na educação infantil, e aqui eu estou falando daquelas práticas que eu caracterizo como práticas de assistência, de proteção do corpo do outro, de acolhida, de trocar fralda, de alimentar. Tá? Então, sempre vai aparecer forte desta raiz cultural que a gente tem, que isso não faz parte da esfera da educação, que isso não faz parte da docência. Então, por isso que acho que, pedagogicamente, é um tema importante para a gente pensar no contexto cotidiano das nossas práticas de formação nos cursos e na própria escola, né?
Acho que é isso. Bem, então agradecemos mais uma vez a professora Maria Cláudia, a professora Marta, né, pelas exposições, pelas respostas aos questionamentos. Estamos próximos das 4 horas, então vamos encerrar esta mesa. Temos um coffee break aqui no corredor, com um pequeno intervalo agora de 30 minutos. E às 16h30 temos a mesa redonda, Políticas Conservadoras e Gerencialismo. Tá? Então, com o professor Miguel e com a professora Vera, logo em seguida. Tá bem? Muito obrigada mais uma vez.